que eu não quero acreditar. Yuri Alberto no Flamengo não é possível. Gente, outro chapéu não pode ser. Não pode ser. Eu não quero acreditar e já aviso a vocês que eu não estou acreditando. Eu só acredito vendo. Porque aí seria demais. Aí o Corinthians estaria completamente desmoralizado. Alô, Duílio, me dá uma entrevista agora. Entra aí, Duílio. Alô, Duílio, desmente essa história. Mas agora surgiu sobre o Vitor Pereira, né? Que foi o maior. O Vitor Pereira foi o maior chapéu da história do Corinthians. Foi o maior chapéu da história do futebol. Né? Foi o maior. E aí uma figura de linguagem, pelo amor de Deus, foi o maior chifre da história do futebol. O Vitor Pereira foi o maior chifre da história do futebol. E agora vem a história do Yuri Alberto. Yuri Alberto no Flamengo não é possível. Quando eu soube, eu caí de costas. E a informação, e eu só estou dando essa informação, porque essa informação ela foi passada pelo pessoal da Gazeta Esportiva. Aliás, eu conversei agora há pouco com a Marina Buffon, que está de folga, mas e também não sabia direito da informação, também caiu de costas, um beijo para a Marina, mas está lá na Gazeta Esportiva, na Gazeta Press, e quem redigiu essa informação foi o pessoal do Rio de Janeiro. Não, aliás, onde é que está, Tom? O Tom vai tentar me ajudar aí. Quem redigiu essa informação foi o pessoal do Rio de Janeiro, exatamente, na Gazeta Press. Depois do treinador, a manchete é o seguinte, depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Vê se a gente consegue aumentar o máximo possível aí. Isso. Depois, sobe um pouquinho. Não, sobe um pouquinho pra gente conseguir ver a manchete. Isso. Não, para conseguir ver a manchete. Não, eu só tô vendo a foto do Yuri Alberto, Tom. Vamos lá, depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Está na matéria do Flamengo. Não, pode botar lá que eu leio aqui. Tá. Depois do treinador, o Flamengo pode tentar o atacante do Corinthians. Aí eu vou ler a matéria, vou ler a reportagem. Você que está chegando agora, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, compartilha a live, porque eu não acredito nessa história. Tá? Eu não posso acreditar nessa história. Mas é o seguinte, ó, as relações entre Flamengo e Corinthians ficaram abaladas depois que o rubro-negro... Bota aí pra mim, Yuri Alberto no Flamengo. As relações entre o Flamengo e o Corinthians ficaram abaladas depois que o rubro-negro buscou a contratação... Isso, olha que bonitinho. Buscou a contratação do técnico Vitor Pereira. O ex-comandante do Corinthians... É bom lembrar que o Vitor Pereira tem contrato até 31 de dezembro. O Vitor Pereira ainda tem contrato, hein, com o Corinthians. Isso pode bagunçar todo o coreto, tá? O Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians. Então, é por isso que o Flamengo ainda não anunciou a contratação do Vitor Pereira. E aí, depois de tudo isso... Nos bastidores, corre uma informação, segundo reportagem da Gazeta Esportiva, de que há uma indicação do atacante Yuri Alberto, que o Vitor Pereira indicou o Yuri Alberto para o Flamengo. Eu vou tratar essa informação com muito cuidado, e eu repito, eu não quero acreditar nesta informação. E eu vou falar uma coisa antes dele terminar, dele concluir o seguinte. Pra mim, hoje eu acredito tudo. Depois dessa do Vitor Pereira no Flamengo, essa reviravolta que aconteceu, pra mim pode vir mesmo. Com todo respeito à Gazeta Esportiva, tá? Eu não tô menosprezando, eu não tô desprezando, eu não tô... A Gazeta Esportiva, ela é um site de muita credibilidade, tá? E por isso mesmo que eu estou trazendo a informação aqui. Mas eu não quero acreditar. Não pode ser verdade. O Yuri Alberto tem 20 anos, né, 21 anos, todo mundo sabe. Ele pertence ao Zenit da Rússia.
Ele está jogando por empréstimo até o meio do ano que vem, 30 de junho de 2023 é o empréstimo do Yuri Alberto, revelado pelo Santos. E aí, é o seguinte, ele custa 20 milhões de euros. O Corinthians não tem esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto por 20 milhões de euros. Não tem. Deixa o seu like aí, rapaziada. Compartilha a live. O Corinthians não tem esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto. O Corinthians está tentando colocar o Mantuan na parada, está tentando colocar o Ivan na parada, pode colocar o Robert Renan na parada, pode colocar mais gente na parada, mas o Corinthians não tem, por enquanto, esse dinheiro para contratar o Yuri Alberto. A situação do Corinthians é complicada do ponto de vista financeiro, né? Até porque eu já tenho falado aqui para vocês, o Corinthians vai usar as rendas da bilheteria no ano que vem. O Corinthians vai usar a renda da bilheteria para pagar a Neoquímica Arena, para pagar a Caixa Econômica Federal. Então o Corinthians vai tentar dar um jeito, sei lá o que o Corinthians vai fazer, uma manobra financeira, volta para mim, Tom, uma manobra financeira para contratar o Yuri Alberto, tá? Agora, eu conversei com os meus amigos lá do Rio de Janeiro. Eu conversei agora há pouco com o Paparazzo Rubro-Negro. Eu conversei agora há pouco com o Deco. Assim como eu estou conversando com os meus amigos que cobrem o Corinthians. Né? Falei agora há pouco com a Marina Buffon, que é da Gazeta. Procede que o VP pediu o Yuri Alberto no Flamengo? Tem esse boato, Benja, mas sinceramente eu acho que ainda não. O Flamengo ele tem alguns jogadores ali naquela função, Benja, principalmente Pedro. Inclusive temos aí também o Bruno Henrique, que vai voltar o ano que vem, ninguém sabe como ainda, porque ele ficou muito tempo lesionado, mas é um cara que era titular dentro do time do Flamengo. O Gabigol faz essa função também de camisa 9, aberto ali, você tem a Arrascaeta, você tem o Everton Ribeiro que pode jogar aberto também. Então nesse ponto, Benja, eu sinceramente não acredito que o Vitor Pereira possa pedir o Yuri Alberto, mas ele gostava bastante do jogador, sim, isso daí é fato. Mas ainda acho que não teve uma conversa entre Vitor Pereira e diretoria do Flamengo com relação a possíveis reforços, não. Ô Kleber, o Palmeiras não vai renovar com o Dudu? Tá um impasse aí, né, o Benjo, tá estranho. Eu acredito que vão acabar se acertando. O Dudu tem uma história muito boa, muito bacana no Palmeiras, cara. Eu acho que nos últimos 10 anos aí é o maior ídolo do Palmeiras, então eu acho que vão acabar se acertando, mas realmente tá, né, não tá fácil não, mas enfim, vamos torcer para dar certo aí. Dudu tem uma puta história no Palmeiras, merece ficar mais tempo lá. Mas quem tá panguando nessa história aí, Benja, é a Leila, mano. Inclusive, um dos pontos aí, eu conversei com uma pessoa aí que é ligada à transação. Um dos pontos que incomodou o Dudu foi o fato do Rony ter acertado rápido e o Dudu não. Claro, e o Dudu tem um peso hoje dentro do Palmeiras, cara, porque é o principal jogador. Então, nessa parada aí, Benja, eu acho que a Leila tá comendo bola. Tá comendo bola. O Dudu já deu recado na mídia, quando o Palmeiras aí tinha sido campeão, falou, então, tô esperando, mas até agora nada. Então, cara, é uma situação aí que a Leila tem que correr contra o tempo, mano. O Dudu aí, daqui a pouco, numa dessa aí, um Flamengo da vida vai atrás... A gente já viu que o Flamengo, quando quer, leva, né? Imagina o Palmeiras perder o Dudu pro Flamengo. Mas, ô Pepinho, o que você achou aí? Você achou que não teve sacanagem nenhuma por parte do Vitor Pereira, Pepinho? Não, achei que não. Achei que ele sempre deixou claro que não queria continuar. E você sabe como que é, Benja? A vida familiar dos caras rola muita coisa. Então, eu preciso ir embora por causa disso. Mas pintou uma outra proposta, eu consigo trazer minha família pra cá. Acho que essas coisas se encaixaram, entendeu? Mas sempre achei que não teve essa química toda, eu não via o treinador do Corinthians feliz ali e querendo continuar, e sempre achei, também tive essa impressão que isso acabaria mesmo e que ele queria ir para outro lugar. Eu nunca achei que ele fosse ficar e via eles falando que não continuaria lá. Achei normal ele procurar outro lugar. Não, peraí, o Pepinho, normal ele procurar um outro lugar, eu também acho. Agora, ele alegou que não ia para lugar nenhum porque a sogra estava doente e ele queria cuidar dela. Era só ele na... Bem, mas era ele só pode ele chegar agora, você tem que esperar ele chegar. Ele pode chegar agora e falar, realmente
a situação da minha sogra mudou, ou o clube ofereceu uma outra coisa, ela quis morar no Rio, ela quer morar em outro lugar. Sei lá, ele vai dar uma explicação sobre isso, eu acho. Entendeu? E aí, Kleber? Melhorou, tá? Porra, 2 dias ela melhorou. Não, assim, o que eu penso é o seguinte, por exemplo, o que ele pode alegar, o Flamengo fez uma proposta onde vai deixar ela mais perto de mim, vai trazer ela pra perto de mim e tal, e daqui eu vou conseguir estar mais perto dela e cuidar melhor dela, junto com a minha família. Porra, mas isso aí ele poderia ter feito no Corinthians. O salário que ele ganhava no Corinthians, ele conseguiria trazer a família inteira. Ele conseguia trazer a sua... se ele quisesse. Exato, e construir o hospital em São Paulo e cuidaria... Porra, era mais de 1 milhão por mês. Então, assim, eu acho que o que incomoda, assim, é a desculpa do cara. Porra, velho, eu não vejo problema nenhum ele ir pro Flamengo. Muito pelo contrário, eu acho que ele, como profissional, o Flamengo... hoje vive um momento muito melhor que o Corinthians, é lá que ele vai conquistar títulos e tal. O Corinthians hoje vive um momento mais delicado. Porra, mas é só chegar e falar, cara, eu tenho ambições maiores pra minha carreira, eu quero brigar por título, né, enfim. Agora falar, porra, minha sogra tá passando mal, tá pra morrer, eu não posso ficar, eu tenho que cuidar dela, 2 dias depois ele acerta com o Flamengo. Porra, aí tá de sacanagem. Essa é a minha opinião, né. O que eu acho é que é o seguinte, eu acho que no momento que ele falou que não ia ficar no Corinthians porque tinha isso, eu não acredito que ele já tinha o contato do Flamengo e ficado, tanto que eu acompanhei essa situação do Dorival e foi uma coisa bem de gatilho mesmo procurar falar com o Vitor, não é que veio uma coisa, na minha opinião, acho que quando ele falou isso pro Corinthians, ele não tinha tido contato nenhum do Flamengo, nenhum mesmo. Não é que ele estava mentindo, na minha opinião, para ir pro Flamengo. Acho que realmente ele não queria ficar no Corinthians. Isso era uma certeza que eu acho que eu sentia. Ele acertou que o Flamengo tem 2 semanas. Não, então essa informação eu não sei, mas eu, na minha opinião, eu tinha essa ideia de que ele não queria ficar no Corinthians. Entendeu? Era isso. Ô, mano, o que o Flamengo vai às compras, agressivo, vai. A gente sabe que o Flamengo não tá pra brincadeira. Mas sim, será mesmo? Yuri Alberto, Dudu... Olha, Benja, se não houver, talvez, aí a saída do Gabigol ou do Pedro, coisa que talvez aí dificilmente possa acontecer também, porque o Pedro tá numa Copa do Mundo, numa dessa ele faz alguns jogos, marca gol, ele fica mais em evidência ainda, pode pintar uma proposta. Se os dois estiverem dentro do Flamengo ainda, eu acredito que o Yuri Alberto não vá. Agora, se um dos dois for negociado, eu acho que é viável. O Corinthians ele tem uma prioridade de compra, Benja, ao término do empréstimo, né? Porque o Corinthians ele fez aí meio que uma amarração ali junto com 2 jogadores, que é o Mantuan e o goleiro Ivan, e o Corinthians ainda vai ter que pagar um percentual de diferença aí caso queira ficar com o jogador. Se eu não me engano, acho que o Yuri Alberto está avaliado em 25 milhões de euros. Os 2 jogadores, se ficarem lá, o Ivan e o Mantuan, giraria em torno de 15, ou seja, o Corinthians ainda ia ter que inteirar mais 10 milhões de euros para ficar com o Yuri Alberto. É uma situação, Benja, que vale a pena pagar isso no Yuri Alberto, 10 milhões de euros? Eu acho que vale. É um jogador jovem, é um cara goleador, é um cara que no Brasil hoje está